Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário cada um daqui estará ouvindo, né? Guilherme Maciel. Hoje refletiremos um pouco a respeito da animação Universidade Monstros, né? Convido a todos a assistirem, né? Obviamente, caso tenham interesse, é uma animação muito interessante. Alerta de spoilers desde já, né? Pois para que nossa reflexão seja a mais leve possível, a mais solta, né? Então, falarei do final, enfim, deixarei os pensamentos fluírem, né? Como eu disse em outros vídeos, a intenção do canal aqui é ser o mais natural possível, né? Então, enfim, conforme os pensamentos vão vindo, eu vou falando e tudo mais, mas podem surgir spoilers, então caso alguém tenha interesse, né? Tá disponível no Disney Plus, é uma excelente animação, né? É uma animação prequel. É um prequel do Monstros S.A. e que vai contar a história do Mike e do Sully, né? Desses dois monstros, né? Antes de entrarem para o Monstros S.A. Tá? Então, assim, como sempre, né? Como de costume, dando um resumo geral da história. Não lembro exatamente, tá, pessoal? Muitos detalhes assim, mas eu vi faz pouco tempo, mas não vou lembrar de muitos detalhes. Mas a história se inicia com o Mike, né? O Mike Wazowski, né? Aquele pai que parece um limãozinho. Ele entrando todo animado, né? Na Universidade de Monstros, que é a universidade que lá ele aprenderia a ser enfim, o monstro assustador, né? Eu lembro a vocês que na lógica, né, do universo do Monstros S.A. tem aquela questão da usina, né? Da, de energia, né? No caso, o que eles fazem? Eles mantêm a energia que alimenta todo mundo, né, dos monstros, mediante o susto que os monstros dão, né? Mediante o susto que os monstros dão, é, eles eles conseguem manter a energia funcionando através da energia do susto, né? Então, nesse universo, os monstros assustadores, né, que tem essa profissão, são, assim, os mais respeitados, são como se fossem os grandes executivos, né? Se a gente for fazer a comparação de hoje em dia, né? Que a galera, nos termos gerais, assim, falando a linguagem mais popular, baba o ovo, né? Um grande executivo, um grande empresário, né, e tal. Então, Mike entra na universidade com todo animado, né? Porque ele vai fazer parte, né? Ele vai ser um monstro que assusta muitas pessoas, né? Porque nesse universo, o monstro que faz isso é o cara, né? É o top das galáxias, né? Reconhecido e tudo mais, paparicado, né? E Mike tinha esse sonho desde criança. Então ele estudou muito, né? A teoria, né? Das melhores formas de assustar, os melhores métodos e tudo mais. E Mike Wazowski, quando entra na universidade, ele conforme ele vai tendo as vivências e tudo mais, né? Ele percebe que Sully, né? O Sully, o companheiro de estudos dele, tem uma facilidade imensa para assustar, né? E detalhe, o Sully ele mal estuda, nem estuda direito, nem estuda direito, mas nos testes, né, nas provas que eles fazem lá para os monstros, pô, o Sully sem dificuldade nenhuma consegue passar e tudo mais. E o Mike tem muita dificuldade. O Mike tem muito conhecimento. E na parte teórica, o Mike arregaça, né? Porque o Mike lê muito, o Mike estuda muito. Mas quando é pra parte de assustar mesmo, do vamos ver, o Mike não consegue. O Mike não consegue. É, mas ele estudou muito.
Ele estudou muito. Não é que ele não deu o máximo, ele deu o máximo. E ainda assim, ele não conseguiu ser o que ele, na mente dele, gostaria de ser. Que é ser um dos, ou se não o maior, assustador, né? Monstro assustador. Não conseguiu. Nisso o personagem vai tendo uma verdadeira crise existencial, né? Porque ele criou toda uma expectativa em cima. Novamente fazendo um gancho com aquele vídeo que a gente fez do Tigrão, né? Que a gente até fala a respeito, né? A questão de você criar uma idealização, de você criar toda uma expectativa na sua mente, né? E daquilo, tanto o budismo quanto o taoísmo vai nos ensinar, né? Desejar é sofrer, né? Como o budismo vai nos ensinar. Né? Criar expectativas é sofrer. Porque a realidade muitas vezes não vai ser de acordo com o que você idealizou. Então o Mike cai nessa mesma arapuca que o nosso amigo Tigrão lá caiu. E agora, como é que faz? Ora, na medida que o filme vai avançando, né, e tudo mais, né, Mike vai, o que o Mike faz? Ele começa a ter uma amizade ali com o Sully e ele vai treinando o Sully e os demais monstros, né, para vencer. No caso, ia ter ali uma competição de sustos e tudo mais, né. Aí tem aquela cena bem épica, né, que muitos fãs da saga acham, né, que é a primeira cena que o Mike dá um susto, né, no caso eles vão pro mundo dos humanos, e aí ele, não lembro exatamente os detalhes, mas o Mike vai lá e dá todo um susto, né, nos policiais e tal, aí eles vão lá, enfim, depois eles voltam pro mundo deles, mas o interessante aqui é o seguinte, tem até um diálogo, né, que o Mike fala, pô, não lembro dos detalhes, né, galera, mas assim, pô, estudei tanto, fiz isso, fiz aquilo, dei o meu máximo, e você, né, nem precisou e tal, né? Então quer dizer, aquela indignação, né? Porque, pô, foi tanto esforço, né? Foi tanto esforço. Hum. Ora, meus amigos, quantas vezes, sem visão romântica da vida aqui, criamos expectativas, criamos idealizações. Vai ficar um pouco parecido com o vídeo do Tigrão, mas não tem problema. Muitas vezes achamos que temos um dom, um talento, temos um sonho e aquele sonho tem que se concretizar de qualquer maneira, né? Muito motivado hoje por coaches, claro que tem coaches sérios, mas tem muitos aí que você sabe que são picaretas, não generalizando, tem os bons e tem os ruins, como em todas as áreas. Muitos dão discursos genéricos do tipo, você vai alcançar o seu sonho. Muitos dos seus sonhos de fato podem ocorrer, mas não todos. Eu, pessoalmente, eu acredito que sim, cada pessoa tem um talento, ou várias aptidões. Eu, pessoalmente, Guilherme Maciel, pessoalmente, acredito nisso. Mas isso não quer dizer que a realidade vai se moldar necessariamente da maneira que eu quero, e isso também não quer dizer que eu trabalharei necessariamente da maneira que a minha mente idealizou. Pode ser, na verdade, que seja até melhor. Não sei. Essa é a graça da vida, as surpresas. Que graça? Tudo bem. Tem gente que gosta, que não liga. Você vai ver um filme sabendo de todos os detalhes do filme. Eu não gosto. Eu gosto de assistir o filme sem saber, sem pegar muito spoiler. Principalmente se for um filme de suspense, por exemplo. Né? Então a graça da vida muitas vezes está nessa. Está nisso, tá na imprevisibilidade. E nós queremos muitas vezes que a vida seja um filme de suspense com o script na mão, sabendo tudo que vai acontecer no filme, mas aí não vai ter graça. Então a gente cria uma cena, cria toda uma idealização, não faz sentido, porque a vida é um filme de suspense sem o script está guardado, as 7 chaves. Então só cabe a nós assistir o filme e saber qual será o desenrolar do final do suspense. Aí tem graça, porque você não sabe, a vida pode te surpreender. Ou a vida também pode te dar umas pancadas, mas pode te surpreender.
certo? Essa é a graça da vida. Imagine a vida como se fosse um filme. Sabe aqueles filmes que você não consegue identificar um determinado gênero? Porque o filme às vezes tem umas cenas de comédia, mas às vezes ele se mistura com drama, aí tem um pouco de terror, de suspense. Imaginem a vida como se fosse isso. Acho que dá para dar uma boa analogia. Digamos que eu esteja assistindo um filme e tem uma cena muito triste. Tem uma cena que o personagem está sofrendo demais. Então o que eu falo? Eu vou desligar esse filme. Esse filme é muito triste. Aí eu desligo o filme. É uma metáfora. Espero que seja bem entendida. Ora, o que eu não sabia é que quando eu desliguei o filme estava na metade. Só que eu não sabia que quando eu desliguei o filme, eu perdi a melhor parte do filme, porque depois daquela cena triste, o personagem ia ter uma redenção lindíssima. Mas eu não vi a redenção do personagem. Por quê? Porque eu fiquei preso na cena triste. Então eu falei, não, então não vou ver mais esse filme não, esse filme é muito triste. Não era que o filme era muito triste, a cena do filme era muito triste, realmente era muito triste, mas era uma cena. O filme não é a cena triste, o filme é tudo. O filme é a parte de suspense, o filme é a parte de comédia, o filme é a parte de terror, o filme é a parte... Mas é assim. Mas se eu quiser realmente pegar todas as nuances do filme, se eu quiser realmente saber o final do filme, então eu terei de ver o filme até o final. E na maioria das vezes, se não todas, vamos ser otimistas, o final é feliz. Mas para isso, muitas vezes eu vou ter que passar pela cena triste. Certo? Então por que muitas vezes nós achamos que o filme é a cena triste, sendo que é só uma cena? Às vezes a cena é muito longa, de fato. Mas, gente, a próxima cena, ninguém sabe. A próxima cena pode ter uma cena de redenção lindíssima. A próxima cena pode ter uma cena, mas tão linda, que você vai esquecer totalmente da cena triste. Totalmente. Por isso que não devemos também nos apegar à cena triste, às desilusões, aos sonhos que são desfeitos, porque é só uma cena do filme. E é isso que Mike aprende. Mike fica revoltado, fica triste. Claro que ficaria, porque assim como nós, muitas vezes, né, coloquemos, enfim, quantos de nós, praticamente todos nós, em determinado momento da vida, fomos como o Mike. Ou muitas vezes pode ser que você que esteja ouvindo esse áudio, né, esteja passando justamente por esse momento a qual o Mike passou. Ou seja, o momento que você criou uma expectativa, você tinha todo um sonho, e você estudou tanto, e você idealizou tanto, e aquilo não aconteceu. Eu sei, eu já passei por isso, gente. Todos nós passamos. Mas ainda assim, isso não quer dizer que está perdido. Porque depois que Mike vê que ele não pode ser o monstro, o monstro mais assustador que ele queria ser, o maioral, ele descobre um novo talento. Ele começa a treinar Sully, depois os outros monstros, né? Mas principalmente o Sully. E nisso ele descobre um novo talento. Ele não é um exímio assustador. Na verdade, ele não tinha talento para isso, por mais que ele se dedicasse. No entanto, ele descobriu um novo talento. Ele descobriu que ele tinha um talento para ser um excelente líder, para ser um excelente treinador. E nisso ele fica em paz, e ele alcança o seu propósito. Alcança o seu propósito. Não da maneira que ele idealizou, mas alcança.
Então, para a reflexão de hoje, né? Mediante este exemplo muitas vezes mostra que muitas vezes, de fato, os nossos sonhos não valem de nada. Mas isso não significa que tudo está perdido. Pois muitas vezes você pode estar sonhando um sonho muito belo, mas quando você acorda, pode ser que ao acordar você esteja num lugar muito mais belo do que aquele sonho que você estava sonhando. Mike queria muito, mas muito, era o sonho dele, gente. Não conseguiu. Mas ele alcançou a realização pessoal dele. E se Mike existisse e perguntássemos para ele, Mike, você se sente satisfeito com a tua vida? Provavelmente ele diria, sim, eu me sinto satisfeito, realizado, pleno comigo mesmo. Você não tinha um sonho de ser o maior assustador? Mas você não tinha um sonho de ser o maior empresário? Mas você não tinha um sonho de ser o maior médico? Mas você não tinha o sonho de ser o maior artista? Mas você não tinha o sonho de ser o maior escritor? Mas você não tinha um sonho? Posso ficar aqui? Então eu finalizo por aqui. Eu finalizo por aqui. Tenham sonhos. Vão atrás dele. Eu estou indo atrás dos meus. Muitos não se concretizaram da maneira que eu queria. Mas estou correndo atrás. Estou correndo atrás. Quantas coisas eu queria que fossem de um jeito e não foram? Mas quantas? Mas quantas? Fiquei triste? Fiquei desconsolado? Tive crise existencial? Com certeza tive. Muitas. Mas ainda assim estou aqui falando com vocês e digo, sem sombra de dúvida, sem sombra de errar. Às vezes, o que a vida prepara pra gente é muito maior do que os sonhos que nós temos. Mas para isso, precisamos expandir consciência. Precisamos olhar além. E precisamos entender que a cena triste não é o filme, é só uma parte do filme. Eu falei dos coaches, mas parecia um agora, né? Não sei a condição de cada um que está passando. Mas, lembre-se, também ninguém sabe do que eu passei, né? Então, bom, acredito que já foi dito aqui mais do que suficiente para refletirmos. Gratidão, fique na paz do todo, fique na paz da energia de amor infinita que move todo este universo. Gratidão, obrigado. E lembrando sempre sonhar, mas sempre sonhar com os pés fincados na terra, pois se deitarem, pode ser que eu quis dar uma de poeta, mas não deu certo não. Finalizo por aqui. Obrigado a todos aí que acompanharam o vídeo. Eu quis dar uma de Emily Dickinson agora, mas não deu certo.